Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Amém? Vamos ler. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não te detenhas, e não temais. Então eles, levantando os rostos, a ninguém viram, senão a Jesus. Irmãos, desde há muito tempo, centenas de anos e séculos, que nos passaram para Jesus uma imagem assim de um homem de um perfil europeu, cabelos bem tratados, olhos azuis. Mas será que essa era de fato a figura de um carpinteiro? Ou será que essa era a imagem de um profeta que vivia pelo deserto? E também passaram para nós também a imagem de um Messias sofredor, como aquele que o profeta Isaías descreve com aparência sem formosura e sem aparência e sem beleza aparente que atraísse alguém. Mas também essa não é a imagem que é mostrada sobre Jesus nos evangelhos. Porque Jesus, ele ressuscitou. E ele, ao ressuscitar, a sua aparência, ela foi de fato restaurada. Ele nem foi reconhecido à primeira vista por alguns dos seus discípulos. Por exemplo, após ter ressuscitado, quando ele se juntou aos discípulos que iam para a vila de Emaús, eles não reconheceram Jesus. Também quando Maria, ela foi até o sepulcro, e Jesus estava lá, ela o confundiu como sendo o jardineiro. E também o próprio Tomé disse: Se és tu, Senhor, mostra as tuas mãos para que eu veja. Ele tão próximo, mas não reconheceu o Cristo ressuscitado. E quando os discípulos estavam na praia pescando, ele apareceu na praia e não conseguiram de imediato identificá-lo. Então, depois que ressuscitou, Jesus subiu aos céus, onde ele está à direita de Deus, e voltará um dia em glória. Ele é o Cristo vencedor. Mas muitas pessoas ainda guardam na lembrança um Messias sofredor e se esquece que ele é um Cristo vencedor. Ele venceu a morte. O texto que lemos relata a experiência de Jesus subindo
ao Monte da Transfiguração. Alguns acham que era o Monte Hermon, porque fala que era um monte alto. E ele subiu ao monte para orar. E aí ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Enquanto os outros discípulos ficaram no pé do monte, ficaram lá no vale. A motivação de Jesus era para estar com o Pai em oração. A oração era o oxigênio da sua vida, da sua alma. Todo o ministério de Jesus foi regado de intensa e perseverante oração. E o texto diz: enquanto o Senhor orava, ele foi transfigurado. O seu rosto resplandeceu como o sol, e a sua veste se tornou tão branca como a luz. Aí eu queria perguntar a você: como é que você imagina a Jesus Cristo hoje? Será que você o imagina aquele bebezinho ainda na manjedoura? A gente vê muito isso no Natal, né? Você imagina ele ainda uma criança nos braços de Maria? Ou você o imagina um Cristo vencido de um semblante amargo e de dor? Ou você talvez imagine um homem de cabelos longos e de olhos azuis, porque afinal de contas ele é Deus. E aí João descreve no livro de Apocalipse como aquele que está vestido de vestiduras longas, com uma cinta de ouro, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como bronze reluzente, a sua voz como trovão, e o seu rosto brilha como o sol. E diz que quando João se virou para ver quem falava com ele, ele caiu desmaiado, quase morto. O cristianismo, irmãos, é a revelação do próprio Deus. Digam revelação. Pois então, o cristianismo é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e do seu plano redentor. As demais religiões não. Elas representam o esforço inútil do homem para chegar até Deus através dos seus méritos. Mas a fé cristã é a graça de Deus revelada aos homens, que abre caminho a partir do céu em direção ao homem pecador. Jesus, ele é Deus. Parece que os discípulos ainda não estavam muito centrados sobre a pessoa de Jesus, sobre quem é Jesus, a sua pessoa, a sua missão, o seu ministério. E por isso Jesus, ele mostrou a sua aparência glorificada no Monte da Transfiguração. O verso 1 diz assim: tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Veja, irmãos, que tudo começa na oração. Jesus, ele andava cercado de grande multidão, muitos escribas e fariseus,
além dos seus seguidores e os seus 12 discípulos. Mas somente a 3 deles puderam ver Jesus verdadeiramente como ele é, no momento especial de oração. Pedro, Tiago e João faziam parte do ciclo mais íntimo de Jesus. Eram seus amigos mais achegados, que Jesus fez questão de revelar a eles a sua glória. E aí eu digo uma coisa, irmão: Jesus também quer revelar a sua glória a cada um de nós. Quer revelar a sua glória, mas nós precisamos estar com ele no nosso particular, ou como ele nos ensinou, no seu secreto. Como ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao Pai que está em segredo. Somente quem tem uma vida de oração conhece a Jesus mais profundamente. Jesus faz menção sobre a importância da oração quando ele responde aos discípulos, lá no verso 21, ele diz assim: essa casta só se expele senão por meio da oração e do jejum. Um determinado pai, ele tinha trazido aos discípulos o seu filho, que ele estava endemoniado, mas o pai disse que ele era lunático, e os discípulos não puderam expulsar o demônio daquela criança. Mas quando Jesus desce do monte, o libertou. Então os discípulos, eles perguntaram a Jesus por que eles não puderam libertar aquela criança. Jesus responde, em outras palavras, porque eles estavam vazios de poder, porque eles não tinham orado nem jejuado. Quando nós oramos, irmãos, experimentamos as maravilhas de Deus pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode abalar o mundo se ela estiver cheia do Espírito Santo, mas para isso ela precisa estar buscando a Deus o poder do Espírito através do jejum e da oração. O verso 3 diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Interessante que os discípulos, eles sempre ouviram falar dos profetas e da lei. Embora eles acreditassem em tudo que conhecia sobre as Escrituras, mas quando eles viram Elias e Moisés ali junto com Jesus, eles ficaram impressionados. Porque Moisés, ele representava a lei, como a própria Escritura diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E Elias, ele representava o maior dos profetas, como diz Malaquias: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas, irmãos, tanto a lei quanto os profetas, eles apontam para aquele que é maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus também que repreendeu os discípulos a caminho de Emaús, quando disse assim: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas dizem, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
Jesus está dizendo: será que vocês não têm lido as Escrituras, não têm observado o que os profetas têm falado, que o Cristo haveria de padecer e depois ressuscitaria e voltaria para o Pai? Quando Pedro, Tiago e João, eles viram Moisés e Elias junto com Jesus, então eles constataram a realidade da palavra de Deus. Eles entenderam que toda a Escritura, ela aponta para Jesus Cristo. Quando conhecemos, irmãos, a Jesus verdadeiramente, nós passamos a crer e a compreender na palavra de Deus, que ela penetra profundamente como revelação aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e por isso nós devemos crer e nos apossar dela, porque tem algumas pessoas que lêem a palavra de Deus apenas como sendo um livro, ou apenas como sendo uma história. Mas essa palavra é fiel e verdadeira. Nós podemos crer no que ela diz, porque é a palavra de Deus. Pedro, ele se sentiu tão bem em estar ali com Jesus, naquela assembleia, com Jesus, Moisés, Elias, a própria Trindade, que ele não queria ir mais embora, né? E ele propôs fazer tendas para que eles permanecessem no monte. A sua alegria era notável, era incomparável ali. Mas deixa eu dizer também uma coisa: há pessoas que são tão religiosas que vão ao templo apenas para cumprir o ritual, ou participar de uma cerimônia apenas por obrigação. Mas deixa eu dizer uma coisa: aqueles que obedecem, que conhecem a Jesus verdadeiramente, eles passam a ter prazer na presença de Deus e rejeitar as coisas do mundo, porque na presença de Deus há fartura de alegria. Também aprendemos a amar a casa do Senhor como nossas tendas, onde desejamos viver. E o maior prazer de um cristão é conhecer mais a Jesus. A revelação de Jesus nos dá prazer. A presença de Deus dá uma alegria inexplicável. Mas também, irmãos, se por um lado a manifestação da glória de Deus nos proporciona um êxtase de visão e de sensações arrebatadoras, a ponto de não querermos mais descer do monte, a ponto de não querermos mais sair da presença do Senhor. Como sugeriu Pedro: Senhor, é bom estar aqui. Se tu quiseres, vamos fazer 3 tendas aqui, para que não saiamos mais daqui. Se por um lado é bom estar na presença do Senhor, por outro lado, irmãos, o ide de Jesus nos impulsiona a ir até o vale, a atender o gemido dos carentes de Deus, a atender os gemidos daqueles carentes de salvação. Nós lembramos de Isaías, quando ele entrou no templo, aleluia, ele viu uma visão da glória de Deus enchendo todo o templo. Depois ele foi transformado, mas aí ele ouviu uma voz que dizia:
quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. É bom estar na presença do Senhor, mas temos que descer do monte, ir até os vales, para atender os necessitados, para curar os enfermos, para anunciar salvação, para ajudar o carente, para socorrer aquele que está em aflição e trazer uma palavra de vida para o coração do angustiado. Verso 5 diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. No momento da transfiguração de Jesus, eles foram envolvidos na glória de Deus. Aquela mesma glória que envolveu, que resplandeceu lá no monte, quando o Senhor se manifestou a Moisés e falava com ele. O brilho da glória de Deus estava tão intenso que provavelmente ele não conseguia enxergar nada, a não ser de ouvir a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Toda vez que nós nos achegamos a Deus, também ele se aproxima de nós. Como diz a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Jesus, ele prometeu a sua presença todas as vezes que orarmos em seu nome. Todas as vezes que orar em meu nome, credes que recebeste, e será assim convosco. Nós temos que crer assim, irmãos, porque essa é a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Quando conhecemos Jesus verdadeiramente, passamos a ser envolvidos na presença do Senhor, aonde quer que nós vamos. Tudo em nossa vida se torna cheio da glória de Deus, essa glória que enche a terra e enche os céus. A glória de Deus se manifesta em quem conhece a Jesus. Deus falou do meio da nuvem, como falava como Moisés no Sinai, e os discípulos ouviram o recado que era dado sobre Jesus, o amado do Pai, a quem eles deveriam escutar. A voz de Deus fala no nosso coração pelo Espírito Santo. A voz de Deus nos ensina tudo o que precisamos saber sobre Jesus. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas também ouvimos a resposta do Senhor. Quando nós oramos, Ele envia a palavra de conforto, Ele nos mostra o caminho a seguir. Quem conhece Jesus, reconhece a sua voz. Verso 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Os discípulos, eles caíram no chão, diante da glória e da voz do Senhor. Eles caíram não só de susto, eles caíram também por fraqueza, porque não tem a estrutura humana, não suporta
a glória de Deus. E eles caíram também por reconhecimento, por rendição ao poder de Deus. Ninguém consegue ficar de pé diante desse poder. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, nos rendemos ao seu senhorio, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que conhece a Jesus também reconhece o seu poder infinito. Conhecer a Jesus é render-se ao seu poder. Verso 7. Chegou-se, pois, Jesus e tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. Foi cantado aqui, que Jacó segurou o anjo até que o anjo lhe tocou e ele foi abençoado. Aqui os discípulos, eles caíram diante do poder, da presença de Deus, da glória de Deus. Ficaram prostrados e só se levantaram depois que Jesus os tocou. Aleluia! Quando conhecemos a Jesus verdadeiramente, somos tocados por seu poder e erguidos para exercer um ministério na sua obra. Jesus quer te tocar, Jesus quer te erguer, Jesus quer te dar segurança. Verso 8: e erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão somente a Jesus. Depois que tudo passou, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu posso imaginar eles fitando a Jesus o tempo todo para ver se podiam ver novamente aquela transfiguração no rosto de Jesus. Mas Jesus disse que a ninguém dissesse nada até que ele ressuscitasse. A vida dos discípulos não foi mais a mesma a partir daquele momento. Irmãos, no momento que temos o encontro com o Senhor, o encontro com a glória do Senhor, nunca mais nos esquecemos, porque aquilo marca a nossa vida. Porque Deus, Ele não só não nos deixa no estado de êxtase, mas Ele nos convoca para exercer algum trabalho, algum ministério, algum serviço no seu reino, como Ele fez com Isaías. Como Ele fez com Isaías. Embora só tenhamos relato este fato após a ressurreição de Jesus, eles não conseguiram esquecer jamais o que viram, e suas mentes se lembravam de Jesus em sua glória, e isso era a maior prova da divindade de Jesus, de que de fato Ele é Deus. Jesus, Ele é o Verbo de Deus que encarnou. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Messias prometido desde a fundação do mundo. A missão de Jesus é salvar o homem, libertá-lo do poder do pecado e do inferno, é redimir o homem e levar para Deus. E a cruz é o centro do ministério de Jesus. Ele veio com a missão de morrer. Sua morte não foi um acidente, mas um decreto do Pai desde a eternidade. Cristo não morreu porque Judas o traiu por dinheiro. Cristo não morreu porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Pilatos o condenou por covardia.
Jesus voluntariamente, ele se entregou por suas ovelhas e pela sua igreja. E eu quero dizer, irmãos, que ainda hoje Jesus realiza a missão de salvar o homem, reconciliá-lo com Deus através da igreja, capacitando a cada um de nós, através do poder do Espírito Santo, para exercer a missão que Ele nos tem dado, de levar a salvação às pessoas, reconciliando com o Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor Deus, que meditando nessa palavra, lembremos que Jesus, Ele é Deus. Ele veio com a missão de salvar o homem pecador. Ele veio, aleluia, com o ministério, através da cruz, nos salvar.